Será mesmo que você deve se colocar em primeiro lugar? Bom, o meu nome é Carol, esse aqui é o nosso Astrelado. Já se inscreve aqui no canal para você ficar sabendo de tudo até o final do vídeo. Bom, agora a gente entra numa boa discussão. Porque a modernidade diz que a gente deve aprender a se colocar em primeiro lugar, enquanto a Bíblia diz que devemos estimar os outros com maior estima do que a nós mesmos. E mais um detalhe, a Bíblia diz que devemos andar a segunda milha e dar a outra face caso alguém venha a bater em nós. Que história é essa? Quem será que está certo? Como será que isso funciona? Será mesmo que isso vai significar que nós devemos nos anular em detrimento de todos os caprichos de outra pessoa? Para nossa alegria, não. Porque Deus, Ele é temperança, Ele é o equilíbrio perfeito e isso é maravilhoso. Eu acho que alguns de vocês sabem que eu sou historiadora e olha, eu amo entender o contexto das coisas quando se trata da Bíblia, porque muitas vezes a gente interpreta alguma coisa de maneira errada por conta de não compreender o contexto. Qual era o contexto naquele discurso de Cristo, naquele discurso onde ele falou que devemos andar a segunda milha? Bom, lá nos tempos bíblicos, um soldado romano, ele podia simplesmente chamar qualquer um judeu, qualquer hebreu e obrigar ele a caminhar com a sua mochila pesada, com a mochila do soldado, durante uma milha. E isso era lei, era regra. O judeu, o hebreu, ele precisava cumprir isso. E junto com isso, e com todas as outras opressões dos romanos, surgia uma revolta dentro do povo judeu, tanto que eles esperavam um libertador para libertar eles de maneira militar. Eles esperavam que o Messias fosse um militar que tomaria novamente Jerusalém para se tornar um reino independente novamente. Só que Jesus, ele veio falar do reino dos céus e ele queria que as pessoas entendessem isso. Então ele falou, ó, vocês vão ficar esperando sentado que eu vou vir aqui lutar para vocês pararem de caminhar uma milha com os romanos. Pelo contrário, caminhem a segunda milha. Por quê? Porque ali ele estava ensinando a tratar o mal com o bem, a responder, a se vingar do mal com o bem, porque violência só vai gerar violência, mas quando você responde ao mal com o bem, você constrange a pessoa que fez mal a você. Você deixa ela sem graça e ela fala, ó, por que eu fiz isso? Por que eu tratei essa pessoa tão mal assim? E esse era o contexto, um contexto onde as pessoas estavam revoltadas, com espírito de justiça própria, a pleno vapor, e queriam a todo custo conquistar novamente Jerusalém. E isso nós não devemos fazer. Se estamos sofrendo, por exemplo, um bullying na escola, não é revidando que nós vamos ganhar, mas quando a gente dá outra face, a gente deixa o oponente sem graça. Era isso que o Senhor estava ensinando, a ganhar as batalhas da maneira do céu e não da maneira do mundo. E mesmo que não viessem a ser ganho, pelo menos estávamos ganhando um local no céu pela nossa atitude. Então não, nós não precisamos dizer sim para tudo, nós não precisamos estar disponíveis para tudo, nós precisamos aprender a ter um equilíbrio, a não nos colocarmos em primeiro lugar, mas também a não colocarmos a outra pessoa no primeiro lugar de nossas vidas. Como que a gente avalia uma situação? Por exemplo, às vezes uma pessoa quer ajuda para fazer algo que ela consegue fazer e ela pede essa ajuda mais por comodidade do que realmente por necessidade. Então, quando você diz um não para essa pessoa, você está ajudando essa pessoa a crescer espiritualmente, a crescer nas suas atitudes, você está dando oportunidade dela crescer. E quando você diz um sim, você está simplesmente mimando essa pessoa e está simplesmente fazendo com que ela perca a oportunidade até mesmo de receber o céu. Mas, por outro lado, vamos dizer que chegou finalmente o tempo da perseguição contra nós. Se um militar, por exemplo, vier e te dar um tapa na cara, como no exemplo de Jesus, por conta de que você é cristão, não adianta revidar. Teremos que fazer igual a Cristo, ficar silêncio, porque diante de um embate desse, não há o que fazer. Devemos apenas testemunhar e deixar que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, ao mesmo tempo, se você está na escola e foi a primeira vez que uma pessoa fez um bullying com você, você pode muito bem dizer, olha, eu não gostei dessa brincadeira, eu peço por favor que pare, porque você está invadindo a minha privacidade, você está invadindo a minha área pessoal e isso me incomoda, eu não me sinto confortável com essa brincadeira. E aí sim, você vai avaliar se a pessoa fez isso sem querer e vai se retratar ou se ela vai endurecer o coração. Aí sim você vai ter que agir dando a outra face, porque a pessoa vai se sentir constrangida com essa atitude. Entende? Não é você ser
capacho de ninguém, não é você ser o João bobo de ninguém, onde a pessoa vai ficar dando murro em você o dia inteiro e você não vai fazer nada. Existem momentos de agir e existem momentos de silenciar, e o Senhor é que vai ajudar você a distinguir qual momento é para fazer o quê. E voltando à pergunta do vídeo, será que nós devemos nos colocar em primeiro lugar? De jeito nenhum! Quem deve estar no primeiro lugar das nossas vidas é Cristo. Lembra? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E em segundo lugar, será que vai você ou será que vai o outro? Os dois, vamos dizer assim. É importante que tenhamos um respeito próprio, um cuidado com nós mesmos, uma atenção para com nós mesmos, para que possamos estar aptos e saudáveis para servir o outro. Sim, o reino de Deus inteiro se resume a servir. Os anjos se servem, os anjos servem a nós, o pequeno, o maior serve ao menor. Deus, Jesus, desceu do céu para servir a nós aqui na terra, tanto lavando os pés dos discípulos, tanto se dando na cruz do Calvário para morrer por nós. Então nós temos que aprender a servir, nós não vamos ser egoístas, mas se nós estivermos cansados, sobrecarregados, sem forças para ficarmos de pé, como que vamos conseguir servir o próximo? Então, sendo um ato altruísta e não egoísta, quando nós cuidamos de nós mesmos, temos que ter noção de que estaremos nos preparando para cuidar do outro, para amar o outro assim como nós nos amamos a nós mesmos. Tiago White, ele foi um homem dos pioneiros adventistas que trabalhou muito. Ele se esforçou, ele fez hora extra, ele fez trabalhos assim que extrapolaram as forças humanas. E o que aconteceu? Ele foi louvado por isso? Não, ele morreu e recebeu uma repreensão pós-morte, vamos dizer assim, que é de que ele deixou o trabalho por fazer ainda. Porque de tanto que ele trabalhou em excesso em um momento, ele não conseguiu ter forças para continuar trabalhando com constância até um momento mais longo da vida dele. Então, se a gente excede, se a gente exagera no trabalho, mesmo que seja um trabalho para o Senhor, e diz, eu não vou olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar para o próximo, e se abandona por completo, sem se abandonar nas mãos de Deus, certamente você vai deixar a obra mais cedo, e isso é algo muito triste. As leis da saúde, as leis do cuidado, o mandamento de não matar se aplica a você mesmo também. Você deve se manter vivo para poder ajudar outros a se manterem vivos, entende? Então, o fato de não se colocar em primeiro lugar como uma maneira egoísta, não anula o fato de que você tem sim que prestar muita atenção em você mesmo, de cuidar sim com carinho de você, sem exagero, sem vaidade, mas para que você esteja bem, para servir ao outro, para continuar servindo a Deus. Eu já ia me esquecendo, uma coisa é você estar em um momento de sacrifício, um momento difícil em que você tem que se sacrificar por algo. Outra coisa é simplesmente se abandonar e deixar com que todo mundo faça o que quiser com você, tirando a sua dignidade, sendo que não era necessário. Quando Jesus disse para dar outra face, era necessário. Agora, se não houvesse necessidade, ninguém sairia correndo pedindo para as pessoas darem um tapa na outra face dele, não é mesmo? E eu espero que esse vídeo tenha te trazido um pouco de paz, porque eu sei o quanto pode ser cansativo você achar que deveria estar fazendo mais, sendo que você já está fazendo muito, sendo que você já está fazendo muito até mesmo para Deus, e às vezes você acaba sacrificando o momento do devocional para conseguir fazer o serviço de Deus. Isso está um pouquinho errado. Primeiro Deus, depois você para se preparar para finalmente poder servir o outro bem. E assim, juntos, servindo-se uns aos outros, nós vamos estar sempre nos ajudando e por estarmos nos ajudando, estaremos nos acostumando a morar no céu, porque lá é o reino do serve-serve, vamos brincar assim. Então, Deus serviu a vida a nós servimos adoração a Ele, os anjos se servem entre si, as pessoas têm que se servir entre si. Ninguém é autossuficiente, ninguém consegue fazer tudo sozinho, e ainda bem por isso, porque a gente assim consegue ser mais unido. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixe a sua inscrição, a sua curtida e o seu comentário, e é claro, fiquem com a graça e a paz do Senhor em cada um dos vossos corações. Tchau!